Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de setembro, estamos na sexta-feira. Celebramos hoje a festa de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos. A leitura do Evangelho é de João, capítulo 1, versículos 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Meu irmão, minha irmã, faz parte da nossa fé crer na existência dos anjos. A Bíblia dá testemunho sóbrio dessas criaturas celestes que se colocam como mensageiros entre Deus e os homens, sobretudo nos evangelhos, no qual os anjos são descritos com um papel bem definido. A Escritura e a tradição nos falam somente o que precisamos saber sobre eles. Os anjos são criaturas espirituais que dependem de Deus. Eles subsistem na plena identidade de sua condição puramente espiritual. Nesse sentido, os anjos não têm corpo e por isso não estão ligados às funções do corpo. Os anjos não conhecem através dos sentidos do corpo, como acontece conosco. Os anjos não têm instintos, não são masculinos nem femininos. A individualidade deles não procede da corporeidade. A perfeição dos anjos depende da proximidade do Criador. Quanto mais próximos de Deus, tanto mais perfeitos. Não se trata, porém, de uma perfeição que coincida com a perfeição divina, uma vez que os anjos são criaturas e receberam a existência de Deus. O ser dos anjos é recebido e por isso eles não são eternos. Os anjos são pessoas, mas diferente das pessoas humanas, não são pessoas compostas de alma e corpo, como acontece conosco. Sabemos que o homem ocupa um lugar privilegiado na criação. Graças ao corpo, o homem pertence ao mundo visível e por causa de sua alma espiritual, que vivifica o corpo, o ser humano se encontra quase no limiar entre o mundo visível e o mundo invisível. A este último, o mundo invisível, o credo que a Igreja professa à luz da revelação, pertencem os outros seres puramente espirituais. Eles constituem um mundo específico, o mundo invisível dos anjos. É preciso reconhecer que há grande confusão quanto aos anjos. De um lado, há o risco de considerar como fé da Igreja o que na verdade não é, ou então, por outro lado, de menosprezar algum aspecto importante da verdade revelada. A existência dos seres espirituais, que a Sagrada Escritura chama de anjos, era negada nos tempos de Cristo pelos saduceus. Negaram também a existência dos anjos todos os materialistas e racionalistas de todos os tempos. Mas, para nos livrar da fé na existência dos anjos, seria necessário corrigir radicalmente a própria Sagrada Escritura e, com ela, toda a história da salvação.
Toda a tradição é unânime nessa questão. O credo da igreja é, no final das contas, um eco do que Paulo escreve aos Colossenses. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Em outras palavras, Cristo, o Filho, o Verbo eterno e consubstancial ao Pai, gerado antes de toda criatura, está no centro do universo como razão e eixo ao redor do qual gira toda a criação, também a dos anjos. Os anjos não são, portanto, criaturas de primeiro plano na realidade da revelação, e mesmo assim pertencem plenamente a ela, tanto que, em alguns momentos, os vemos cumprir tarefas fundamentais em nome de Deus. A providência abraça também o mundo dos espíritos puros, que mais ainda do que os homens, são seres racionais e livres. Na Sagrada Escritura encontramos preciosas indicações a esse respeito. Também nela encontramos a revelação do drama misterioso e real que se refere a essas criaturas angélicas, sem que nada fuja à eterna sabedoria, que com força e com bondosa suavidade, tudo leva ao seu cumprimento no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconheçamos, sobretudo, que a providência, como amorosa sabedoria de Deus, se manifestou na criação dos seres puramente espirituais, os anjos, para que melhor se manifestasse a semelhança de Deus neles, os quais superam em muito tudo que foi criado no mundo visível, inclusive o homem, que também é incancelável imagem de Deus. Deus, que é Espírito absolutamente perfeito, se manifesta sobretudo nos seres espirituais, que pela sua natureza espiritual estão muito mais próximos dele do que as criaturas materiais. Eles, os anjos, constituem quase o ambiente mais vizinho do Criador. A Sagrada Escritura oferece um testemunho bastante explícito dessa proximidade dos anjos a Deus. A Bíblia fala deles com linguagem figurada. Eles são como o trono de Deus, as suas fileiras, o seu céu. O testemunho das Escrituras inspirou a poesia e a arte dos séculos cristãos, que nos apresentaram os anjos como corte de Deus. Os anjos de Deus estão a serviço do Filho do Homem, ou seja, estão a serviço de Jesus de Nazaré. A nossa adoração não está dirigida aos anjos, mas a Deus e ao Filho de Deus. Os anjos são servidores de Deus que, na sua bondade infinita, foram colocados também ao nosso serviço. Assim, os anjos nos ajudam a ter um senso mais profundo da santidade, da majestade de Deus e, ao mesmo tempo, um senso de grande confiança, porque tais seres estão a nosso serviço e são os nossos amigos.